Bom, pessoal, chegamos aqui em mais um episódio do Inlogcast. Eu e a minha querida Júlia aqui, lado a lado, sempre com grandes nomes. E dessa vez a gente tem um cara aqui incrível, sempre. Um cara com 16 anos em uma única empresa. Isso é raríssimo hoje em dia no mercado, né? As empresas normalmente são máquinas de triturar, né? Elas te consomem, te jogam em outro, e aí o mundo vai virando e você vai migrando de empresa em empresa. E esse cara aqui vestiu a camisa por bastante tempo e hoje está num momento diferente que ele vai contar da vida dele. Livelton, obrigado, cara. Valeu por estar aqui com a gente. Você que é um cara super querido aí no mercado. Muito técnico, né? Com muita bagagem de framework, de gestão, de melhoria contínua. Cara, se apresenta, fica à vontade, Bom, rapidamente, e aí a gente segue o bate-papo. primeiro, obrigado pelo convite. Um Imagina, super obrigada. prazer estar aqui para bater um papo, aprender juntos. Acho que trocar essa experiência, principalmente com o público depois também, vai ser um prazer aqui. E tomara que eu consiga contribuir com alguma coisa Ah, aqui. gente, é humildade. Mas, Boa. ó, falando um pouquinho de mim, hoje eu tenho 45 anos, sou mineiro, galo doido, não Não, meu adianta. Deus. Bom, E, poxa, mas já tô em São Paulo há mais de 16 anos, né? Então, meus filhos nasceram aqui, então adoro São Paulo, adotei como a minha casa. Como você falou, na verdade eu me mudei para cá para exatamente trabalhar na Raia Drogasil. Na época era Raia ainda, não tinha acontecido a fusão com a Drogasil, né? E 16 anos depois, estou numa fase um pouquinho diferente aqui, que a gente vai provavelmente bater um papo aqui ao longo do tempo. Mas estou aqui para tentar contribuir. Eu acho que foi bem bacana essa experiência, tanto na RD quanto nas anteriores, para talvez aprender um pouco sobre como funcionam os negócios, tema de governança que é fundamental, tema de cultura que faz toda a diferença para a gente conseguir de verdade gerar valor tanto para os clientes quanto para os acionistas e para os funcionários, que eu acho que esse é o tripé que a gente vai precisar sempre estar olhando. E estou à disposição para a gente bater um papo e se aprofundar aí, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Imagina. excelente. Cara, você tem 16 anos de empresa, passou por talvez sempre ali dentro do supply, operações, né? Qual que foi o momento mais difícil dentro de tudo isso aí que você navegou dentro da RD? Poxa, eu acho que assim, apesar de ter ficado 16 anos dentro de uma empresa, eu acho que ali eu dei muita sorte, eu acho que desde o primeiro momento, de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E ao longo desses 16 anos, a RD Saúde ela foi se transformando, né? Seja lá, quando eu entrei, era só a raia, então eu entrei com um desafio de fazer a mudança de layout de um CD, que só existia um único CD, na época, sei lá, eu acho que tinha umas 280, 300 farmácias, e a decisão era que a gente iria acelerar a expansão. Acelerar a expansão era sair, sei lá, de 10, 12 lojas para 30. Lembra que agora o guidance, inclusive, para o ano de 2026 é de 350 farmácias Nossa. por ano, né? Então, conseguiu acelerar muito. E eu vim para ajudar a mudar o layout, sem poder parar. Então, foi um projeto muito legal, porque no final dele, a gente conseguiu gerar muito valor para a empresa, a ponto do, dos maiores sócios, na época lá, que era o Antônio Carlos Piponzi, que era o presidente, que depois virou o chairman da RD, né? Passar a olhar para a logística de uma outra forma. Eu lembro, talvez o que mais me marcou foi ele parar de chamar o CD de galpão De expedição? e virou e passou a chamar de centro de distribuição. Porque no momento que a gente terminou esse projeto, a gente gerou um impacto tão grande no ponto de vista de disponibilidade de mercadoria para as farmácias, reduziu o capital, que dentro do segmento farma é muito grande o valor que você tem ali, e garantiu uma curacidade gigantesca ali para a operação. Então, a partir daquele momento, ele entendeu que não existe varejo sem uma boa logística. E aquilo ali destravou, talvez, toda a confiança para que mais para frente eu pudesse aprovar, por exemplo, um projeto que eu aprovei uma vez em 3 meses de 110 milhões de reais. Uau. O maior investimento único que a empresa já tinha feito. E entre identificar a necessidade e aprovar no conselho,
foram apenas 90 dias, assim. Então, eu acho que isso foi É muito fundamental. rápido quando a gente olha que grandes empresas, não especificamente RD, estou generalizando aqui, negligenciam muitas vezes a área de logística, né? É sempre custo e não um nível de serviço e não a experiência do consumidor em receber dentro do prazo. Então, muitas vezes a logística fica de segundo plano. E aí, quando você pega todo esse crescimento aí, você colocou do Guidance, a RD é uma empresa, né, listada na bolsa, na Bovespa. Em que momento que você percebeu que, cara, eu preciso fazer diferente porque a empresa está crescendo, está me empurrando e a logística precisa crescer junto? Quando foi essa virada de chave para você conseguir mostrar pro conselho realmente que... Eu acho, Patrick, é interessante, assim, nas últimas semanas aconteceu um episódio que eu parei para refletir um pouco dessa trajetória, como é que eram os meus comportamentos. E a conclusão que eu cheguei, que a imensa maioria desse tempo que eu fiquei, dos 16 anos, eu não atuei como executivo, eu atuei como dono da logística. A partir do momento que você usa e atua com esse mindset, você vai, primeiro, pensar sempre no que gera valor para o seu cliente. E aí, dentro da área que eu sempre atuei, quando eu penso no cliente final, o cliente normalmente decide por uma farmácia porque ele imagina que tem um produto que ele precisa naquela farmácia. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vai fazer é localizar esse produto na prateleira. Depois que ele localizou, ele vai olhar o preço para tomar uma decisão, se aquele preço é justo ou não é, e necessariamente ele passa por um atendimento para poder pagar aquilo, comprar, adquirir e poder utilizar. Quando eu olho para supply, o foco de supply é garantir que aquele produto, que é a primeira necessidade do cliente, ele vai estar disponível na prateleira, física ou digital, e que esse cliente vai conseguir acessar esse produto onde e quando ele quiser. É para isso que existe o supply, na minha visão, dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, tudo que eu construí foi baseado nessa tese de geração de valor. Então, eu sempre parti dessa necessidade e fui reconstruindo a cadeia de valor de forma que isso... E aí, putz, eu sou apaixonado por gestão, por modelos de gestão, por ferramentas. E para mim o Lean traz muito disso, de você criar essa cadeia de valor. E aí dentro do Lean, inclusive, tem uma ferramenta chamada BSM, o Value Stream Mapping, que é muito legal, que eu passei a adotar o modelo mais como um mindset meu, para pensar onde eu estou, quero sonhar no máximo de geração de valor, se não tivesse nenhuma restrição. Aí, beleza, em direção a isso, daqui 6 meses, eu quero estar aonde em direção? Eu vou e defino que aquele é o meu VSM do futuro, traço um plano de ação e executo. Depois de 6 meses eu paro, olho para trás e vejo tudo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi, eu vou repensar para ver se aquela visão minha de ideal ainda é válida. Pode ser que eu descobri que tem muito mais valor do que aquilo. Pode ser que eu descobri que tinha muito menos. Às vezes que nem fazia sentido, aquilo é outra coisa. Vamos mudar. Mas aí, esse modelo mental de aprender em ciclos, de evoluir, eu acho que isso talvez tenha sido o grande diferencial. Junto com essa atitude de dono, de querer... Para mim, a responsabilidade era minha. Óbvio, todo o time que estava lá, eles ajudaram a construir os resultados. Deu certo, foi ali. Se deu errado, a responsabilidade sempre foi minha. Dá pra ver daqui do lado de cada mesa A paixão dele, né? a tua energia, o teu olho brilhando, né? A tua vontade de abraçar aquela oportunidade, aquele problema, independente do departamento que você tá, e executar. Não tem como dar errado quando você tem esse nível de engajamento, de paixão. Mas tem um detalhe aí nessa história. Existe um nível de heroísmo, vamos dizer assim, em alguns casos, de você falar assim, cara, eu amo tanto isso aqui, eu quero tanto, eu vou abraçar essa causa que dá pra ver no teu olho brilhando e eu vou ser herói e o time que tá comigo vai colocar a capa junto e a gente vai voar. Teve algum momento que você viu assim, cara, esse excesso talvez de heroísmo não vai funcionar, eu preciso de mais coisa junto comigo, de mais estrutura, de mais grana, de apoio da empresa e não só o meu amor e paixão pela logística? Patrick, eu acho que você tocou talvez num dos pontos mais importantes que eu acho que a gente tem que, ainda mais nesse mundo pós-pandemia aqui. Eu concordo plenamente com você, assim, durante essa fase, e é um perigo
Então, putz, você vai se dedicando, o time, quanto mais ele vai percebendo essa paixão, ele também vai se apaixonando, vai vindo junto. E isso tem um custo emocional gigantesco. Quando você não equilibra, é muito difícil você não adoecer. Perigoso. E aconteceu comigo. Em 21 eu tive um burnout. Foi assim, beleza. Foi crescendo, veio a fusão, uma outra empresa, foi um super projeto, porque aí, enquanto na Raia tinha feito projeto de automação, tinha funcionado, produzia, putz, muito, muito bom, alta produtividade. A Drogasil tinha a parte de embalde muito bem estruturada, tocava poucas vezes na mercadoria. Na fusão, o que eu tive que fazer? Peguei os dois modelos, criei um modelo único ótimo e só tive que refazer o layout de todos os CDs da época. Acelerou o crescimento, cresce, abre. E, em paralelo a isso, fui desenvolvendo o time. Trouxe a Falcone para implantar o gerenciamento da rotina. Então, foi muito legal que eu fui desenvolvendo o time. Mas o que aconteceu? A gente foi evoluindo tanto nessa questão da performance e tal, que o time inteiro começou a rodar muito, num nível muito alto. E eu, na época, com essa síndrome de herói, o que aconteceu? Putz, me dá mais. Pode me dar mais. Dou conta. Até que chegou um momento que veio, foi bem na pandemia, assim. Teve uma mudança na gestão e quando eu passei a responder direto pro presidente, o presidente falou, putz, tá muito pouca gente aqui, tem muito risco aqui. Então aí ele entendeu, falou, vamos então construir as diretorias, porque na época tinha as gerências que respondiam direto para mim, não tinha nem diretoria. Então a gente criou as 4 diretorias. Então tinha a diretoria que cuidava da operação dos CDs, da operação de transportes, da operação de abastecimento e mais a que cuidava da expansão e de todo o tema de capacidade logística, automação do que estava daqui. Então eram 4 diretorias. No dia que eu contratei meu último diretor, foi em agosto, eu caí num burnout. Veio e bateu, eu falei, putz, agora eu posso. E apesar de, óbvio, é muito ruim passar por isso, mas para mim foi talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Com certeza. A partir do momento que caiu a capa de herói, e durante o meu processo de terapia, foi até nesse ponto que foi uma das maiores evoluções. Eu aprendi que não fazia o menor sentido eu criar essa casca, essa armadura, porque para você ser esse herói quase que é impenetrável do que tem lá. A partir do momento que eu entendi que não era isso que eu queria, eu fui desconstruir isso. Eu pude sentir muito mais. E aí, quanto mais eu ia me despindo disso, trazendo vulnerabilidade e compartilhando com o time, mais a conexão com eles ia aumentando. E aí foi quando eu também consegui ajudar muita gente de mostrar, gente, não é isso. Precisa equilibrar. Não existe essa história, putz, no trabalho eu sou um, em casa, cara, é tudo junto. Inclusive, hoje tem um exercício que eu faço todo ano, que eu não sei se vocês já ouviram falar da Roda da Vida. Sim, demais. Que é um exercício que eu recomendo para todo mundo, de você parar, olhar todas as dimensões que fazem parte da sua vida e fazer um exercício de autoavaliação. Dentro de cada uma dessas dimensões vão ter pelo menos 3 grandes blocos ali e avaliar de 1 a 10 como que você está. E toda vez que eu faço essa roda, e eu aprendi ela com a minha esposa, ela inclusive tem dentro da empresa dela, uma das palestras é em cima disso. Quando ela termina esse workshop, ela vai e pergunta, olha para sua roda agora. Ela roda? Isso significa, você está muito desequilibrado, é só trabalho, não tem mais nada daqui. Putz, ela não vai rodar. E de verdade, para a gente viver plenamente, ela precisa rodar. Então, essa consciência nesse processo terapêutico me fez evoluir bastante e mudou minha vida, inclusive gerando depois, na minha visão, uma oportunidade de negócio aí que eu quero tentar ajudar. Você tocou num ponto muito importante, que é a da vulnerabilidade. Porque tem uma falácia que a vulnerabilidade, ela é fragilidade. Minha visão é completamente oposta, porque você precisa de coragem para ser vulnerável.
Você precisa de coragem para fazer conexões, né? E a vulnerabilidade nada mais é do que você não saber o que vai acontecer, é a perda do controle. É você mergulhar e não saber exatamente o que vai acontecer. Isso é um ato de coragem. E quando você expõe isso para o time, você encontra mais acolhimento do que julgamento. Esse é o ponto principal. E essa sobrecarga, eu acho que é um perfil muito que a gente encontra muito no mercado hoje nas lideranças, né? E hoje você é um líder diferente do que há 15 anos atrás, quando você entrou na empresa, né? E você foi evoluindo com essas e outras lições. Inclusive, fiquei muito feliz de saber que você faz a Roda Vida, porque a gente faz isso com os membros do clube. Putz, é Tá? incrível. E é incrível, porque acho que mostra de maneira muito didática o quanto você está negligenciando áreas da sua vida. E aí faz o quê? Um plano de ação para poder sair Exatamente. disso, né? Mas aí, para não perder o fio da meada, voltando para minha pergunta, é o seguinte: como você foi evoluindo enquanto líder, o que foi a maior lição de liderança que você teve? A gente já falou de vulnerabilidade, a gente já falou de você ser várias pessoas ao longo desse tempo, de estrutura, de negócio, de pessoas, a necessidade de você ter pessoas boas. Falamos de heroísmo. No meio disso tudo, dessa salada, o que você tira de lição enquanto líder, de vários outros líderes, que você formou outros líderes, os seus líderes formaram outras pessoas, o que você tira desses 15 anos? Poxa, talvez o que eu tire de mais importante dentro dessa jornada de liderança e que, no fim das contas, é o que eu acho que mais me traz paixão para estar no dia a dia, é que ao longo desse tempo foi ficando muito claro para mim que cada pessoa tem um potencial que ela, às vezes, nem entende que tem, Não ou tá no ela nível foi consciente. ensinada a não acreditar que tem. Uhum. E no final, eu saí exatamente quando eu entreguei o último CD da RD inaugurado, em novembro do ano passado, que foi o CD do Espírito Santo, que é um CD, putz, um projeto super legal. Tem uma automação completamente diferente. São robôs AMR, são robôs chineses que vêm para cá. Mudou completamente a intralogística. Acredito muito que esse, inclusive, é o futuro da intralogística ali. A capacidade de gerar valor num tamanho gigante, porque traz muita produtividade. Mas o que mais me marcou foi no bate-papo com o time, e aí vi os depoimentos falando, caramba, quando aconteceu isso, você trouxe e fez eu acreditar numa coisa que eu nem acreditava. Então, eu recebi agradecimentos de falar, caramba, eu tô nesse lugar porque você acreditou no meu potencial. Então, como líder, o que mais me marcou, e aí, obviamente, nesse caso, por trabalhar com uma liderança quase do chão, que na imensa maioria das empresas ela é ainda mais menosprezada, porque diferente do privilégio que muitos de nós tivemos de nascer em famílias estruturadas, às vezes essa liderança ou esses jovens que vêm dali, eles vêm num cenário completamente diferente, de famílias desestruturadas, de ambientes que são pouco propícios para o desenvolvimento intelectual delas. E quando você senta com elas e começa a trazer uma visão de mundo mais orientada para destravar esse valor, putz, elas respondem numa velocidade incrível. Então, o que para mim de verdade mais me marcou nesses 16 anos não foram os projetos, que foram incríveis poder participar, mas inclusive na hora que eu estava no meu discurso final lá, gravando com o pessoal na inauguração, o que eu trouxe, o que mais me marcou foram as histórias de transformação que aconteceram ao longo desse ano. E aí eu sempre escolho uma história para tentar trazer para ilustrar isso. E uma das histórias que vale a pena contar é a da Dai. A Dai, que era inclusive a gerente que estava ali no CD do Espírito Santo, ela começou lá na RD como auxiliar logística, o primeiro cargo. Ela é uma mãe solo, uma guerreira, topou, por exemplo, na fusão, topou viajar para fazer a implantação do sistema, depois a gente botou um WMS, ela virou especialista, foi crescendo, crescendo, até que ela conseguiu chegar e virar gerente, e foi gerente do CD, que era a origem dela, que ela é de São José dos Pinhais, que ela é do Paraná. Puxa, ela começou na base, veio lá de baixo e conseguiu chegar nisso. Junto com ela, muitos outros casos
foram acontecendo ao longo do tempo. E quando eu olho para ela e vejo isso acontecendo, eu acho que de verdade valeu a pena, porque a gente conseguiu destravar esse potencial que estava ali. Hoje ela está tocando essa operação super bem, uma baita mulher que de verdade vale muito a pena contar a história dela. Então, para mim, na experiência como líder, isso foi o que mais me marcou. É Conseguir impressionante ajudar. como é que as pessoas respondem quando a gente acredita que elas podem, né? Como que a gente destrava, talvez até crenças limitantes nelas mesmas, de não ter em um nível consciente o potencial, né? Às vezes precisa o outro validar pra gente acreditar e começar a fazer, né? E você, como mulher, sabe que às vezes, nesse caso, tem até um pouco mais de dificuldade, ainda mais na logística, que sempre foi um mundo muito mais masculino. Agora que eu saí, hoje, por exemplo, tem mais lideranças femininas dentro da logística Legal. do que masculinas. Então, por quê? A partir do momento que foi criando esse ambiente, uma foi inspirando a outra e foi criando um ambiente equilibrado, equânime, como tem que ser de verdade, né? E a liderança é exemplo também, né? As pessoas que você, com a sua forma de gestão, você conseguiu impactar, elas vão replicar isso. E a gente começa a ter uma roda girando de uma maneira muito produtiva, né? Porque sabemos que nem sempre vamos trabalhar com líderes ok, líderes saudáveis e que se preocupam com, de fato, com os liderados, né? Mas ter bons exemplos é muito bom, porque a gente nivela o mercado por cima também, né? Ju, Exatamente. antes da gente entrar em talvez questões mais técnicas de logística, porque no final a gente quer ensinar a galera aqui, eu queria explorar esse tema que não é um tema comum nos nossos papos, que foi do burnout, tá? E a minha pergunta aqui, eu tenho certeza que a RD te abraçou nesse momento. O nosso público aqui, ele tem muitos empresários, né? Muitos donos de transportadora, de operador logístico. Na tua opinião, o que que uma empresa precisa fazer para abraçar esse profissional que está passando por esse momento difícil, né? O que fazer, como envolver a família junto, qual que é essa rede de apoio inteira para recuperar essa pessoa e trazer ele de volta a um nível padrão? Eu acho que aqui tem um tema que, inclusive, agora virou legislação, né? Todos precisamos se preocupar com a NR1, que é criar ambientes dentro das empresas de forma que cuide da saúde mental dos funcionários. Então, eu acho que aqui tem a ver também com cultura. A partir do momento que o empresário, que o dono acredita que ele só vai conseguir gerar mais valor para o cliente dele se o time que está ali trabalhando com ele está bem, está saudável, ele transforma isso em atitudes. Ele vai cobrar comportamentos, seja da liderança, seja do próprio time, para que isso transforme em rituais e isso naturalmente vira cultura. Então, para funcionar na minha visão, precisa de genuinamente esse empresário entender que ele só vai conseguir prosperar se ele tiver uma equipe que de verdade está bem. Sim. Ao longo desse tempo, infelizmente, eu tive casos de outras pessoas com burnout. Aliás, hoje, infelizmente, tem sido muito bem mais comum. comum. Pós-pandemia, eu acho que destravou ainda mais esse tema, porque tem tudo fora da empresa também que influencia muito. Então, eu acho que aqui talvez seja uma das grandes oportunidades para, a partir do momento que esse empresário entende que isso é valor, se ele cria um ambiente que de verdade deixa as pessoas confortáveis de se expressar, de contribuir, de evoluir, isso vira um tema de engajamento E retenção. e retenção e atração. Mas isso tudo é a preparação, né? Mas e depois que acontece um caso dentro de uma companhia, né? Talvez o empresário só vai fazer tudo isso que você está falando depois de acontecer. Alguns já fizeram, mas aconteceu um caso. O que é importante desse líder em ajudar? Eu acho que assim, uma talvez das coisas mais importantes é trazer o tema para ser discutido de forma aberta, sem julgamento. Porque aí eu vou do outro lado, olhando talvez com a lente do homem.
não só do homem, mas a sociedade ainda olha o problema de saúde mental como, poxa, Fraqueza. é uma fraqueza, exatamente. No homem, principalmente que tem um pouco mais de idade, que foi criado lá atrás, um modelo mais tradicional, mais ainda, imagina, o homem não pode chorar. Não, tem certos tipos de coisas que não se fala, né? Entendeu? O que obviamente não tem nada a ver. Sim. Hoje, pra mim, sentir é o que me torna vivo. De verdade. Se eu não sinto, a IA, que é o que tem hoje daqui, os robôs, vão fazer tudo e muito melhor do que a gente, né? Não cansa, não precisa ir no banheiro, não faz nada. Então, o que me torna diferente e o que de verdade faz sentido estar aqui é sentir. Então, ter a liberdade para isso é um dos pontos. A partir do momento que acontece, primeiro é acolher, sem julgamento. Acolhendo. Depois, sem dúvida nenhuma, trazer o letramento do que são os caminhos que precisam ser seguidos. Por exemplo, eu recomendo com bastante força que todo mundo faça terapia. Por favor, Acho, obrigada. assim, de verdade, uma das melhores coisas que podem acontecer na vida, para você poder evoluir. Quanto mais você se conhece, Autoconhecimento. mais você consegue, inclusive, tomar boas decisões. Porque, cara, tem traumas, tem um monte de coisa que influencia na nossa tomada de decisão do dia a dia. Então, quando você tem na empresa, ela vem e vai ensinar que existem caminhos. Em alguns casos, dependendo da gravidade, você inclusive pode dar um suporte do ponto de vista médico. Tem um psiquiatra que vai entender, às vezes precisa tomar remédio. Eu já tomei remédio. Parei, tive alta, mas tomei, foi necessário. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, tudo isso tem a ver. Aqui tem que quebrar dogmas que às vezes estão na cabeça. Pensa assim, às vezes essas pessoas têm problema, inclusive, na família. De levar isso para a família. Poxa, não, eu tô doente. Não, imagina, isso é bobagem do que tá daqui. Você só tá mais quietinho do que tá dali. Então, você tem. O trabalho não é simples. Não adianta falar que é, porque você tem uma mudança de cultura, inclusive no entorno dessas pessoas. Mas, na minha visão, a empresa, o que ela precisa fazer é, primeiro, acolher. Segundo, ensinar essas pessoas caminhos possíveis. E, obviamente, se possível, às vezes oferecer ali sei lá, um plano que tenha terapia. Então, quando você tem isso no plano de saúde, dá. Na minha visão, é mais nessa linha. Não sei se é um pouco disso que você acredita também. Não, acho que isso faz total sentido. E curiosidade aqui, você, pô, com todo esse teu heroísmo, vamos dizer assim, a tua garra, a tua determinação, tua paixão pela logística, você estava ali num nível de serviço monstruoso, talvez fazendo o trabalho de 5 diretores, porque você contratou mais 4 abaixo. Aí você tem o teu burnout e volta. E esse retorno, você, depois do teu autoconhecimento, você entendeu que você não poderia ser o mesmo. Você era outra pessoa. E a empresa entendeu que, tipo, antes você fazia vezes 5, agora você faz só vezes 1. E tem que ser daquele jeito. Aqui eu acho que talvez tenha um outro ponto que serviu de aprendizado para mim e depois para a empresa também. Legal. A partir do momento que depois eu voltei, esse time que eu montei, ele começou a gerar muito mais valor porque eles eram muito bons. Então, o que aconteceu, na verdade, foi a partir do momento que eu fui estruturando um time de alta performance, o que aconteceu com o potencial do supply? Ele foi elevado. E para mim, essa é uma das lições mais importantes que a gente também tem que ter quando você está na cadeira de gestor. Uma das coisas mais importantes é, quando você junta pessoas, o potencial, ele não é somado, ele não é multiplicado, ele é elevado. Então, quanto mais potência você destrava no time, mais um eleva o outro. E depois faça um exercício. Pega assim, 2 elevado a 2. 2 elevado a 10. Para vocês entenderem qual que é o tamanho, que é o conceito do exponencial. Então, aqui, no momento que eu coloquei esse time,
o meu potencial foi elevado a 4. Só para você ter uma noção, depois disso, no ano passado, um projeto que eu levei 5 anos para conseguir provar que fazia sentido. Esse time me ajudou rapidamente a aprovar a partir do momento que eles entraram. Só no ano passado, esse projeto trouxe mais de 40 milhões de reais de EBITDA para a RD. Uau. O projeto do Espírito Santo tem potencial de destravar meio ponto de EBITDA numa empresa daquele tamanho. Imagina o que é isso. Abastecimento, com toda a mudança do que fez ali, só no ano passado foram 500 milhões a menos de estoque. Essa é caixa, a 15%. Eu vou começar a comprar a ação da RD agora. Então, mas eu acho que o mais importante daqui é para todo mundo refletir, e isso é um ponto importante, né? Então, quando você é o empresário e começou, e normalmente você é um super-herói, por empreender no Brasil é dificílimo, tem todo mundo e todo o ecossistema jogando contra. Você consegue achar um caminho, criou uma proposta de valor, cliente comprou, está indo dali. Quando você começa a escalar, essa talvez é uma das grandes dificuldades. Sair do pequeno, que ainda você consegue influenciar tudo quase que sozinho, e passar por médio. Ali não tem alternativa. Você precisa começar a contratar gente, porque senão você vira o limitador. Uhum. Que é exatamente o inverso do que estava daqui. Se você não aumenta essa base, você não vai destravar valor. Você não vai destravar a potência do que tem lá. Então, esse é um ponto que todo mundo precisa parar, refletir, confiar, que às vezes não é fácil, mas a partir do momento que você começa a entender que sim, tem pessoas que estão ali, que vão, se você fizer um bom processo seletivo, olhando quais são os princípios e os valores da sua empresa, quais são os comportamentos que você espera que essas pessoas... Se você selecionar por isso, é muito difícil você errar. E a hora que você traz time que está alinhado a essa cultura, ele eleva a potência desse Toda desse time. essa... Fala, Ju. O seu burnout, ele trouxe algumas lições muito importantes e de virada de chave mesmo na sua vida, né? A gente tá falando de lições básicas, como musculatura emocional, inteligência emocional, e cai também em crenças como, não é bonito ter burnout, gente. Não é bonito trabalhar demais. Essa capa de herói, aliás, até atrelar muito trabalho com o heroísmo, já é uma falácia, porque não precisa ser dessa forma. Se você forma um time, você pode dividir, delegar, e assim todo mundo cresce exponencialmente, né? Então, acho que isso é bom reiterar e colocar uma estrelinha para todo mundo entender de uma vez por todas que não é quantidade de trabalho ou tanto que você se doa, mas é usar isso de uma maneira inteligente, porque vai chegar uma hora que você vai parar. E tem um ponto também que eu acho que é importante deixar muito claro. Herói, não o super-herói da revista, da Marvel, herói de verdade na vida real, que a gente vive aqui, é aquele que é reconhecido com a medalha quando morre. Vai pra guerra ou é reconhecido por um ato, mas normalmente ele é reconhecido quando morre. Eu acho que a gente não deveria buscar isso na vida, porque a gente tem uma vida muito incrível para poder ser aproveitada daqui. Então, essa é a realidade que eu aprendi mesmo e que recomendo todo mundo rever. E veio também a oportunidade de negócio em cima desse Sem burnout, dúvida, né? sem Então, dúvida. assim, não precisamos agradecer, mas entender que fazer o melhor com as ferramentas que a gente tem e entender novos momentos de vida, né? E eu acho que aqui tem a ver, talvez, um pouco com o modelo mental que a gente conversou um pouquinho até antes daqui, que é a gente precisa aprender com as situações, com as vivências que a gente vai tendo. Isso se traduz em evolução. E aqui, sem dúvida, a partir do momento que aconteceu isso, eu sou muito grato por ter conseguido evoluir, principalmente pela profissional que me cuidou, pela equipe também de médicos, eventualmente, ali que me ajudaram. E desde essa época, eu fiquei com uma vontade muito grande de falar, caramba, se eu conseguir evoluir desse jeito, porque eu tive bons profissionais, pô, será que não tem alguma maneira de também ajudar outras pessoas a ter essa oportunidade? E foi daí que surgiu uma ideia de construir uma health tech. Estou com um sócio que é especialista em psicologia, um terapeuta também bem conhecido, trouxe um time de tech aqui para nos ajudar, e a gente está com esse desafio aqui de criar um aplicativo que vai ajudar as pessoas a quase que ficar em terapia por quase o tempo todo ali. E, obviamente, garantindo que sempre vai ter o apoio de um terapeuta humano, porque, de verdade, eu acredito que nesse plano, nesse mundo que a gente vive,
somente as pessoas vão ter a capacidade de sentir, não a IA. E hoje tem um grande problema que tem muita gente usando a IA Terceirizando para isso. tentar fazer terapia, o que para mim é um risco danado. Então, tem uma oportunidade aqui, quem sabe vamos conseguir ajudar bastante Quem gente a sabe mais pra evoluir. frente a gente não consegue desdobrar isso e você volta para falar um pouquinho mais, né? Mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas olhando para a saúde interna, olhando para nossa alma, olhando para nossa cabeça, porque é isso que é o nosso guia no final do dia, né? E precisamos estar bem para não ter que forçar todo mundo que tá ao nosso redor e ir para terapia também, né? Feio. Olha, tem um tema importante que eu preciso confessar aqui para vocês, assim. Essa mudança de jornada que eu acabei fazendo aqui, de parar um pouco com essa carreira de executivo e vir para o empreendedorismo, na verdade tem uma pitada, um reforço muito positivo que aconteceu aqui com vocês, né? Legal. Eu participei dentro ali do clube de uma das mentorias e nessa mentoria, na troca com os donos de transportadoras, eu recebi o feedback de alguns que, no fim das contas, me encorajou bastante. A troca veio no sentido de que, depois do bate-papo, que é muito legal, que não é eventualmente só sobre um tema, esse é um ponto importante para quem ainda não é do clube entender, a gente falou sobre negócio, falou sobre cultura, falou sem dúvida nenhuma sobre o tema de DRE, de como mensurar corretamente, o tema de processos, desenvolvimento de pessoas. E um dos maiores empresários, por exemplo, do ramo de transporte, e no final do bate-papo ele me procurou e falou, caramba, eu não esperava uma troca tão boa com essa visão tão completa. E quando ele trouxe isso, eu falei, caramba, um cara que tem uma empresa de 2 bi de faturamento, trazer esse feedback, então pode ser que eu tenha algo a eventualmente tentar fazendo aqui, empreendendo e quem sabe gerando valor também dessa linha. Então, sou muito grato a vocês por terem, inclusive, Depois a gente ajudado acerta. nesse Para quem ponto daqui. tá ouvindo a gente aí, para entender, o Erivelton foi mentor, né, em uma das turmas da imersão logística e ali no modelo nosso de imersão, né, a gente coloca um mentor para 10 alunos ali, mais ou menos, Sim. para eles baterem papo durante 6 horas, né, ali de É um trocas dia de troca. e ali... Mas, cara, antes de entrar na questão do teu novo momento de vida como empreendedor agora, entrando ainda na questão um pouco mais da logística, vai, o mercado de farmacêutico é muito exigente, né? Você está tratando de medicamentos, de vida, temperatura, controle de temperatura, uma série de coisas. O que esse nível de exigência dentro da logística você conseguiu aplicar de diferente, né? O que mudou ao longo desses 16 anos? O que você mudou dentro da tua logística para colocar mais nível, né? Para melhorar toda essa performance? Você que é um cara de alta performance. O tema da excelência operacional, ela talvez a melhor maneira de traduzir a importância da excelência operacional para o varejo farmacêutico seja a tradução de uma reclamação que eu recebi de um cliente. Essa reclamação, ela mudou completamente a minha visão do que de verdade é dor, é geração de valor. Teve uma cliente, que era uma mãe, com um recém-nascido, e ela mandou uma mensagem pra gente, falando que ela fez um pedido de delivery, porque a filha dela estava chorando, muita cólica. A gente prometeu entregar em 60 minutos, lembrando, né, hoje a RD entrega mais de 2 milhões de pedidos em menos de 60 minutos por mês, e a gente não entregou. E aí ela vem e descreve, como vocês não entregaram, a minha filha passou a noite inteira chorando e eu chorando com ela. Quando eu peguei essa mensagem, e ela foi muito útil para eu pegar e mostrar para todo mundo. Falar, isso
é a consequência da gente não ter um nível de excelência operacional imbatível. Não é só um número, né? Dá vontade Não de é só chorar um junto, número. né, com a mãe aqui. E esse é o ponto. Então, assim, nesse segmento, a história que a gente hoje no digital, que ficou muito famoso, né, da gente falar de toda a transformação digital, a dor do cliente. Isso daqui é dor de verdade, tá, gente? Imagina você ser responsável por causar essa dor. Então, desde lá de trás, essa visão do que a gente poderia, e na verdade, sendo bem sincero, eu sempre vi o outro lado, falando, caramba, alguém que está precisando de um antitérmico, poxa, ele foi lá e encontrou, então, pô, a gente está gerando valor, a gente está ajudando na saúde dessa pessoa. Isso foi sempre o que motivou criar processos extremamente eficientes para garantir esse padrão de excelência operacional. Padrão classe mundial. Mas quando eu recebi essa mensagem, putz, aí elevou para um outro nível. A gente não pode falhar. É isso que depois, obviamente, puxou todo mundo. E você como pai, né, consegue sentir A dor é aquele diferente, momento né? ali. E o quanto hoje vocês estão investindo, né, sei que você já saiu, mas um pouco de IA, né, de tecnologia. Você falou do novo CD, eu queria que você contasse também um pouquinho do novo CD. Você falou de tecnologia, de robô lá. Como é que tá isso? O que quem está nos ouvindo consegue... putz, os caras implantaram isso, será que eu tenho acesso a isso também? Consigo colocar? O que foi game changer ali para vocês? Eu acho que esse é um tema muito importante, inclusive que vale, talvez, no podcast, vocês trazerem pessoas até um pouco mais especializadas em IA para trazer, assim. Na minha visão, essa talvez seja uma mudança como a internet foi para a gente lá atrás, assim. O tema de IA está posto que ela vem para transformar. Na minha visão, em muito pouco tempo, decisões matemáticas vão ser tomadas por agentes autônomos, assim, numa velocidade muito maior. Então, o nosso papel, ele ainda vai ser muito necessário para conectar, para sentir essa dor do cliente e de verdade mobilizar todo o time. Mas tem muita coisa que hoje, às vezes, a gente tem um time ali fazendo que não faz sentido, isso não agrega valor. Da mesma forma que dentro das operações, o tema de automação, ele vai se tornar muito realidade. Esse exemplo desse CD do Espírito Santo da RD, o mesmo valor, o mesmo CAPEX que seria usado para construir um CD que operaria de forma manual, foi o mesmo valor que foi usado para trazer com essa nova tecnologia, com robôs autônomos, e ter 50% a menos de pessoas. Então, e tem um detalhe muito importante. Essa tecnologia vai baratear ainda mais, porque essas empresas, elas estão produzindo numa velocidade, e aí principalmente a China é o lugar que todo mundo precisa olhar. Todo mundo precisa olhar para o que está acontecendo na China. Muito mais, na minha visão, até hoje, do que acontece hoje no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Assim. O tema de robôs, de automação, a China está muito avançada. E a capacidade de produzir, ela vai aumentando e isso vai barateando. Com, na minha visão, a possibilidade de chegar quase a um custo marginal daqui a pouco. O que necessariamente vai viabilizar trazer para as operações. Então, se a gente não ficar atento com essa mudança, a hora que talvez for um momento que a competitividade pegar, porque tem alguém que já está conseguindo fazer num custo muito mais barato, você pode sair do mercado. Então, tem que ficar muito atento. IA e automação para transporte, para logística, é um tema que deveria estar na pauta de todos. Recomendo, inclusive, dentro ali, talvez Em transporte, você já aplicou alguma coisa? Porque você falou de CD, né? De fazer os robôs aí fazendo o picking e tal. Mas no transporte em si, ali, você chegou a usar alguma coisa? No transporte, puxa, uma das coisas que funciona muito bem é a telemetria. E aí, telemetria gera um mundo de dados. Você usar IA para minerar aquilo, organizar e já trazer os insights para a tomada de decisão. Você tem muita frota própria ali, né? Eu tinha uma frota de mais de 500 veículos, entendeu? Rodando, mas também terceiros. Aqui tem muita oportunidade.
Eu acho que, inclusive, no futuro vai ter ainda mais oportunidade dentro do transporte. Sem contar que, por exemplo, uma das coisas que também acho interessante que os empresários comecem a olhar. A IA, para codar, para construir códigos, ela passa a ser um game change. No sentido, não sei se alguém se não conhece ainda, mas depois entra num aplicativo chamado Lovable. Lovable. Cara, é um negócio incrível. Você não precisa saber codar para você construir alguma coisa. Óbvio, você precisa ter noções para poder Dar os direcionamentos. achar o caminho melhor ali. Mas cada vez mais, essas plataformas de no-code ou low-code, sem código ou com baixo código, elas vão revolucionar. Então você consegue construir rapidamente, num custo muito barato, sistemas que são muito aderentes à sua operação. E até bem personalizados, né? E muito personalizados. Isso gera muito valor. Se você acerta o processo com um fluxo de valor orientado ao cliente e um sistema aderente a isso, destrava valor como nunca foi possível destravar aqui. Então, é um outro tema que dentro de transporte, você tem um TMS quase que interno, Sim. cara, começa a ser muito viável. Resolvendo mas as muito tuas viável. dores. E você começa com um pedacinho, putz, vou fazer um melhor roteirizador, Sim. um gerenciador de custo, Às vezes resolver partes, né? e depois você integra. Cara, eu queria te convidar a analisar o outro lado da moeda, que a gente está falando aqui de uso de AI, e aí é o estado da arte, né? Você pegar recursos muito além ali para trazer uma otimização. Para a transportadora que está entrando no mercado de medicamentos, com toda a sua experiência, o que você vê que eles subestimam e erram muito por não estar dentro da operação? E isso pode ser um motivo, por exemplo, de capotar. Eu quero entrar porque é um mercado muito bom, mas o que eles subestimam, o que eles não enxergam que pode ser, assim, um detrator no negócio? Eu acho que aqui talvez não só para o pharma, eu acho que para qualquer negócio. Por exemplo, você vai entrar no e-commerce, por exemplo, que tem escalas muito rápidas, quantidade de pedidos que podem variar muito ali. Então, para mim tem um tema importantíssimo que às vezes é negligenciado, que é dentro da estratégia você olhar para a capacidade. Diferente do digital, quando você faz a transformação, tá lá, que às vezes você bota um botão no seu e-commerce, dali você aperta depois aquele botão, facilita muito a venda do cliente, aumenta muito a conversão e rapidamente escala. No trabalho que a gente faz de logística e de transporte, a gente ainda é analógico. E enquanto não inventar o teletransporte, a gente vai continuar sendo. A gente vai precisar tocar na mercadoria e fazer. Então, existe um limite físico de escala. E não é incomum quando você, obviamente, entrou num cliente, começa a vir muita demanda, e é o que você mais quer, você quer vender. Mas você começa a dar passos maior do que você tem capacidade. Isso é um perigo, apesar de, obviamente, ser muito tentador, mas se você cresce muito desestruturado, você tem um risco muito grande de cair. Quanto maior a queda, é mais difícil de ser recuperada. Então, aqui tem um tema que é muito importante. Então, a partir do momento que você está acelerando o crescimento, é muito importante olhar para a capacidade. Capacidade a gente olha, seja a capacidade física, vamos pensar na transportadora, seja terceirizados ou frota própria, mas precisa de equipe e de sistemas. Isso precisa andar em paralelo. Tem que ser uma agenda muito importante do empresário e ele precisa ter a consciência que isso, se não cuidado, pode quebrar ele lá na frente. Porque se ele capotar numa operação grande, é muito difícil de queimar. E se ele se queima com um player grande, como é que ele vai ter depois a chance de voltar para o mercado? Então, esse é um tema que precisa estar muito atento. E não é fácil, hein? Para um cara que está começando, falar não para venda... Todo episódio a gente fala sobre o não, né? Todo O quanto é difícil para o empresário falar não, né? Porque o cara tá fazendo e-commerce, um varejo X, e de repente você liga lá para ele, ó, não quer carregar refrigerado aqui, VUC para abastecer loja, B2B, cara, é outro mundo e o cara vai abraçar. Então, como falar não? Antes da gente entrar, acho que, não sei se a Ju tem outras perguntas, mas antes da gente entrar no
teu novo momento de vida, você atua dentro do grupo RD, né? Você começou lá na Raia, né? Isso, aí da Raia. A Raia ainda não era uma empresa pública quando você entrou, ou já era? Putz, eles já tinham aberto. Não, abriram o capital depois. Depois foi em 2010 que eles abriram o capital. Foi um ano depois que eu queria entrar nesse tema de governança, né? Para que o nosso público aqui, que não são empresas públicas na grande maioria, entendam realmente o que é governança de uma empresa com capital aberto. Entre antes do IPO e o pós-IPO, o que mudou na tua governança, né? O que você podia fazer antes, que depois você não podia fazer, e que no final virou automático e foi importante, e ficou até mais fácil, talvez, no dia a dia. Coisas que... Porque eu acabo, às vezes, entrando um pouco dentro de algumas empresas, um pouco mais a fundo, entendendo um pouco mais ali o dia a dia deles, o empresário, e a gente vê, putz, o cara misturando tudo, né? Coisas da vida pessoal com a empresa, falta de processo, decisões que talvez qualquer um pode tomar e tá tudo bem. Como talvez preparar esse empresário para um novo momento de mais controle? Eu acho que assim, quando a gente pensa na governança, talvez o primeiro ângulo que precisa entrar muito forte para mim é em relação a finanças, e aí especificamente contabilidade. Para você tomar boas decisões, inclusive de crescimento, de investimento, a gente precisa ter um DRE muito bem feito, com conceitos básicos, mas que funcionem. Então, separar a receita, tirar o que é imposto sobre aquilo para chegar na receita, entender o que é custo de prestação de serviço e separar o que é variável mesmo, que é custo, para você calcular a margem bruta. Separar o que é despesa variável com as vendas, para você conseguir calcular a margem de contribuição, para depois você ter as despesas administrativas, EBITDA, investimento, lucro antes de imposto, e IR, e depois o lucro líquido. Então, ter um DRE bem estruturado, e não é difícil de fazer isso, sendo bem sincero, ele te ajuda muito, às vezes, inclusive, na precificação. Eu como advisor, peguei um caso de uma empresa que prestava serviço, que ela tinha dois tipos de serviço. Um serviço que era recorrente, o outro serviço que era mais para eventos. A margem de contribuição de cada um desses tem que ser diferente. Um que é recorrente, você precisa ter uma margem um pouco menor, porque você vai ter outros tipos de concorrentes aqui, que vão ser mais preço. Um outro desses aqui precisa, obviamente, ser maior, porque tem mais risco daqui. Como isso não estava separado, a precificação estava errada. E isso fazia, às vezes, perder negócio aqui, porque estava muito caro, ou às vezes ter prejuízo aqui, porque isso não cobria depois o custo. Então, primeira coisa da governança, que na minha visão precisa, é olhar para as finanças, e aí a contabilidade gerencial é muito importante ser estruturado. E aqui entra talvez o ponto que você falou. Quando você olha da forma correta, você começa a entender que quando você tem uma empresa, e você que fundou, você tem, na verdade, dois grandes papéis. E eles precisam ser separados. Você tem o papel do founder, do dono, do fundador. E você tem o papel do executivo, que normalmente ele se torna o CEO. Como executivo, esse cara daqui tem que prestar contas para esse outro cara daqui que é dono. Mas como executivo, tudo que está aqui é da empresa. Então, separar a vida pessoal da vida profissional é fundamental. Inclusive, por isso que existe o conceito de prolabore. Ou você pode, eventualmente, ser pago como dividendos, mas aqui é muito importante que, enquanto você está aqui na cadeira de executivo e o executivo principal, você precisa ser remunerado como isso. Quando você vem para a cadeira de dono, aí você vai olhar o futuro da empresa, vai olhar a cultura. Esses dois chapéus precisam ser separados. Isso é muito difícil, às vezes, colocar na cabeça do empresário que está misturado ali. Mas se ele não separa, ele não vai tomar boas decisões. E tem um ponto importante. Quanto mais a empresa dele cresce, a gente vem e traz, olha, você precisa profissionalizar. Profissionalizar não é só o time de baixo. Essa cadeira de CEO é de um executivo, não é de um fundador, de um herói. Não, meu amigo, isso daqui
É sério, precisa se desenvolver. E é muito bom que ele faça cursos nessa linha para ele entender o papel dele. Dentro da governança também, complementando, eu acho que uma das coisas mais importantes e que às vezes é muito negligenciada é essa visão de papéis e responsabilidades. Eu, pessoalmente, eu gosto, inclusive, de um modelo que vem de uma teoria chamada holacracia. Holacracia é a visão como se não houvesse hierarquia. Ele, obviamente, não é tão aplicável na minha visão, mas como ele vai pro extremo, imagina você ter uma empresa que não tem chefe, que não tem nada, imagina para funcionar, ele traz uma série de provocações que, para mim, funcionam muito bem nas empresas que têm hierarquia. Uma delas, para mim, é a definição de papéis e responsabilidades. Ela tem uma tabelinha que é tão simples quanto você define quais são os papéis e cada um tem mais de um papel. Você pode ter o papel de gestor de pessoas, você pode ter o papel de customer service, de vários daqui. Para cada papel, você define qual é o propósito daquele papel. Por que existe aquele papel? Você determina qual é a autoridade que aquele papel confere. Então, dentro disso aqui, você tem autonomia. Isso é muito importante, dar autonomia para quem está embaixo. E você tem responsabilidades que esse papel confere. Quando você monta esse framework, essa tabela, primeiro fica muito fácil de você contratar desempenho. Porque tá claro, olha, eu espero isso de você e você vai me entregar isso. Você tem autonomia para isso. E vai ser medido dessa forma. E imagina você fazendo isso para o CEO. Se ele faz dessa forma, ele vai entender que enquanto ele está sentado, e a maior parte do tempo dele ele vai estar como executivo, não como dono, vai ficar muito claro que ele precisa, inclusive, entregar um monte de responsabilidade aqui que essa cadeira confere. Legal. Então, para mim, essa é uma das maneiras, e aí dentro da pergunta que você fez, então, finanças, separando bem, DRE bem montadinho, um balanço bem montado, e papéis e responsabilidades, para mim, talvez sejam a grande diferença, mas que não precisa ser capital aberto para poder. Deveria ter quanto antes. Isso traz Essa questão de DRE é um outro tema aqui que a gente, sempre está batendo, porque a grande maioria só tem um DRE, não tem DRE por cliente, não tem DRE por operação, e aí entra no tema margem de contribuição. Cara, onde eu tô com lucro, onde eu não tenho lucro, né? Que cliente está comendo o lucro do outro. A grande maioria que a gente tem visto não consegue enxergar isso. E a Inlog, a gente tem ajudado muito as transportadoras nesse modelo, né? Em como separar, colocar peso nos custos de despesas de forma, né, classificar isso e achar a rentabilidade correta para o cara conseguir precificar. É isso. Porque senão nem precificar ele está conseguindo, né? E vou além, até para demitir clientes ruins. Porque às vezes não tem nem a visibilidade. Né? Fecha contratos que não são, às vezes, tão lucrativos. Claro que tem sempre equilíbrio de rotas e tudo mais, mas às vezes tem aquele cliente que está dando muito trabalho e pouco lucro. E às vezes, até a partir do momento que você tem isso bem estruturado, você pode sentar com esse cliente e mostrar, cara, deixa eu te mostrar a minha planilha aberta. Cara, assim, eu queria muito continuar com você, mas nesse caso não tem jeito. Tá vendo que eu tô pagando para operar? Faz sentido ou não faz sentido? E às vezes a gente se surpreende quando essa transparência vem para a mesa. Voltamos à vulnerabilidade. Mostra um grau de profissionalismo e de maturidade gerencial desse prestador de serviço que, do outro lado, quando eu estava sentado, eu começava a respeitar muito. Esse cara não vai me deixar na mão, não vai quebrar, não vai... Então, putz, esse eu posso confiar. Então, essa visão... Olha a dica de ouro aí, galera, que vocês estão ouvindo aqui, ó. Corte tá pronto. Um grande líder de logística, de um grande embarcador, 16 anos, pedindo para você, dono da transportadora, abrir o curso para ele conseguir também te ajudar, né, no final das contas. E você poder cobrar mais, porque no final ele também quer te pagar mais. Ele quer que a sua empresa seja perene. É isso. Né? E não é não é que você fecha as portas mais cedo aí. Então fica aí uma grande... Eu dentro do transporte, eu contratava com tabela aberta, determinada qual era a margem, e obviamente quanto mais escala a margem tem que diminuir, mas você tem o outro lado que paga a conta, dilui. Lembrando, em margem de contribuição positiva, ela vai diluir toda a parte de despesas fixas. EBITDA na veia, isso daqui, isso ajuda. Então, um cliente muito grande, sim, ele vai exigir que você tenha
a margem de contribuição é um pouquinho menor do que Uhum. eventualmente você faria para algum esporte, mas ele faz sentido. Mas não pode ser negativo, senão você quebra. Não faz sentido, né? Ai, gente. Ju, bora no momento novo de vida dele aí? Vamos. Vamos? Erivelto, conta aí, cara, é você, bom, de um alto executivo liderando aí não sei quantos Tinha 9 mil pessoas na minha Nossa, estrutura. pessoas Deus. abaixo, e agora é você e mais você aí empreendendo. E mais alguns? E como é que tá esse novo momento? Não tem nada a ver com logística, né? Ou tem? Tem alguns que tem Alguns outros que sim. não, né? Ele tá igual o Júlio, tem vários empregos agora, são vários. Para a gente fechar aqui do nosso tempo, vende teu peixe aí do teu novo momento. Legal, e bom. vambora. Eu acho que, como eu até comentei um pouquinho antes, né? Eu acho que algumas experiências que eu fui vivenciando, principalmente nos últimos 2 anos, foi talvez me trazendo insights que, poxa, eu acho, pelo jeito aqui, que eu tenho já um conhecimento de governança, de cultura, de gestão, que eventualmente eu poderia me arriscar a ter o meu próprio negócio. A partir do momento que também foi surgindo uma vontade de pegar algumas teses e provar, né? Como, por exemplo, a história da Health Tech, né? De poder, quem sabe, ajudar mais pessoas aí a se curarem no tema da saúde mental, eu acabei tomando essa decisão de parar um pouco com a carreira de executivo e tentar empreender. Então, estou nesse momento com 3 grandes projetos aí. Tem a Health Tech, que eu estou com os meus sócios aqui, a gente está construindo a proposta de valor para construir esse app aqui. Eu também tive uma oportunidade para não ficar tão longe da operação, de executar, porque eu gosto muito disso. Vi uma oportunidade do lado ali da fazenda, da família, então de assumir a gestão, criar uma rotina bem estruturada ali, principalmente porque a gente vai trabalhar com corte, né, com gado de corte, então eu tô vendo uma super oportunidade e é um tema, uma área que também tem muita geração de valor, o agro Manda uma brasileiro. picanha pra gente. Pô, Fazer um churrasco para você avaliar se vai estar na qualidade correta, ali no marmoreio que precisa, sem dúvida nenhuma, para a gente ver. Mas sem dúvida, a partir do momento que estiver rodando, vai vir lá. E o café, né? Que também lá produz café também, hein? Esse aí tô dentro. Esse é o ponto. E o terceiro empreendimento, na verdade, eu montei uma consultoria dentro da área de supply chain, então, seja dentro de operações, de CDs, dentro de transportes, abastecimento aqui. E um pouquinho diferente, talvez, da abordagem tradicional de consultoria, a minha ideia, na verdade, é ajudar as empresas a transformar essa operação. Então, são projetos um pouquinho mais longos, da gente ir com todo um time de especialistas, na verdade que são sócios, inclusive, que estão vindo comigo aqui, tem um know-how muito grande, seja em gestão, de pessoas, de processos, de metodologia, seja, por exemplo, em gestão de transporte, frota própria, frota terceira, em projetos e dados e tech. E aí a gente vem e ajuda a transformar a cultura desse cliente, seja desenvolvendo as pessoas, revisando e otimizando processos e depois no final também revisando todos os sistemas e ao final desse processo esse cliente fica pronto para poder continuar evoluindo. E principalmente durante toda essa jornada, a metodologia que a gente usa é uma metodologia que ajuda ele a criar uma empresa que aprende através de ciclos onde a gente vai entender como que está a situação atual, projetar o que seria o ideal e ir em direção disso com ciclos contínuos de melhoria. Então vai ter muito Kaizen, muito ida ao Gemba para tentar ajudar Gestão pessoal. pura na veia aí, boa. Muito bom. Bom, como a gente já está se aproximando no final do nosso papo, infelizmente, eu queria propor um joguinho rápido de bate-bola, tá? Vou te apresentar 2 cenários. O que vier primeiro e fizer mais sentido para você, é legal que a galera lá de casa consegue também ter um pouquinho, um cheirinho assim do seu mapa mental e como você toma decisões, tá bom? Entrega mais rápida ou mais previsível? Putz, acho que rápida. Frota própria ou terceirizada, bem controlada? Acho que os dois, porque vai depender muito de cada negócio. E pessoalmente eu gosto de ter os dois, porque a partir do momento que eu tenho uma própria, eu consigo entender quanto custa para poder contratar o terceiro. Então eu tenho um bom balizador aqui para trabalhar com a tabela aqui. Boa. Padronização ou autonomia do time de ponta?
Cara, a padronização é fundamental para dar autonomia para o time de ponta. Então, a padronização vem primeiro da autonomia. A autonomia ela é conferida com a definição correta dos papéis e responsabilidades. E o padrão precisa ser evoluído. Então, é também responsabilidade desse time estar sempre pensando em como melhorar aquele padrão. Melhorou, padroniza para garantir. O padrão garante que você evoluiu e nunca mais vai voltar daquele patamar. Então, ele é fundamental. Rotina bem estruturada ou inovação constante? Putz, a rotina bem estruturada, ela vai também gerar inovação. Porque para mim, eu acredito muito que se você for 1% melhor todos os dias, no final de um período pequeno, você evoluiu muito. As inovações disruptivas, elas também vão acontecer quando você tem um ambiente onde a operação roda no padrão de excelência que ele poderia rodar, ou deveria rodar. Porque aí vai sobrar tempo para o time pensar, talvez de forma disruptiva, em resultados. Mas a incremental, normalmente ela gera mais valor ao longo do tempo. A melhoria contínua, para mim, é imbatível. Boa. Planejamento ou velocidade? Putz, aqui tem um ponto bem importante. Assim, para mim, o custo de não tomar uma decisão dentro da logística, ele às vezes é maior do que você ficar esperando. Então, e talvez seja por isso que eu gosto tanto da logística. Então, você toma decisões, mas você tem que aprender rápido. Às vezes você toma uma decisão que não é a melhor, mas ela rapidamente aparece a consequência, você tem que corrigir. Você não pode só tomar decisões erradas. Mas às vezes arriscar e tomar decisões com 30%, às vezes o feeling, e aí o feeling só vem se você gasta a sola do sapato na operação. Você tem que ir ao Gemba, onde acontecem as coisas, para você poder de verdade ter um bom cheiro de como aquilo acontece. Aí você começa a tomar decisões mais rápidas. Tá? Agora, tem decisões que são decisões únicas. Dentro, por exemplo, da Amazon, que eles chamavam de uma única porta, né? Que são aquelas decisões muito grandes. Vou decidir abrir um CD com um capital muito grande. Essa decisão precisa ser bem estruturada, com bastante planejamento. Mas a imensa maioria das decisões numa operação é mais dia a dia, dá para tomar um pouquinho mais rápido, a velocidade é importante. Tecnologia ou pessoas? Putz, vai ser sempre pessoas através da tecnologia. A tecnologia ela funciona dentro daquela equação para destravar potencial. Mas a gente precisa ensinar as pessoas a usar a tecnologia da maneira correta. Senão, não adianta. Para finalizar, vida de executivo ou vida de empreendedor? Putz, eu acho que vai ser de empreendedor. Como eu te falei, eu não acho que eu fui um executivo na RD. Eu acho que eu fui dono da logística, com muito orgulho, então eu acho que é mais empreendedor. Boa, muito bem. Nem doeu, foi super rápido. Que bom, espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente. Tratamos de muitos assuntos importantes, a gente foi de saúde mental a logística, e colocar tudo isso no mesmo podcast, não sei se alguém faria essa aposta quando a gente começou a conversar. E olha que a gente não desenhou isso, Não, aconteceu, não. né? A pauta era a técnica. A pauta era técnica, Porque a virou... gente sabe o quanto você é um cara, né, profundo ali nos detalhes e tal, mas, pô, foi pro outro lado. Fantástico, fantástico. E para você que está em casa, eu espero que você aproveite muito esse podcast e que você tenha saído 1% melhor. Né, Patrick? Cara, eu acho que foi um dos episódios mais intensos, assim, porque a gente que tá aqui olho no olho, vê a intensidade que você coloca em se expressar, a energia, a paixão, né? Sentir. De sentir ali, né? E, pô, Erivelton, muito legal de conhecer um pouco mais, a gente já se conhecia, mais um pouco mais da tua história. Você tá num novo momento de vida aí, empreendendo, então pode contar muito com a Inlog. Acho que a gente tem boas figurinhas para trocar aí nesse novo momento. Obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Acho que foi um episódio diferente, né? Não ficou só hard skill em logística, a gente falou de soft skill aí, de coisas abrangentes. E obrigado por estar aqui acompanhando a gente mais uma vez. Acompanha a gente, dá like, compartilha com os amigos e até o próximo episódio. Valeu! Tchau!